A gente aproveita a proximidade com a Copa para relembrar momentos marcantes da história da competição. O estádio estreia hoje um quadro com os jornalistas Alberto Léo e Márcio Guedes sobre as conquistas brasileiras e os bastidores dos últimos mundiais. A gente começa com a inesquecível Copa de 70. Boa tarde, amigos do estádio. Estamos no clima da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, a própria sequência dos jogos, mostra a própria evolução da comunicação. Nós tivemos inicialmente a fase só do jornal, chegava uma notícia para um telex, um teletipo, via uma informação de um jogo. A partir de 38, começamos a ter a Copa do Rádio. Sim, porque em 38 tivemos a primeira transmissão de uma Copa pelo rádio. Foi Gagliano Neto, na Copa de 38, na França, fazendo para a Rádio Cruzeiro do Sul. E a partir de 50, já tivemos a cópia do rádio. O rádio exatamente fazendo todas as Copas do Mundo. E assim nós fomos até 58, 62, com filmes, com videotapes, e chegamos finalmente a 70. A marca da Copa de 70 é exatamente a criação do satélite e, a partir daí, o Brasil passa pela primeira vez a assistir uma Copa do Mundo ao vivo pela televisão. E, a partir daí também, começa a ter uma evolução na comunicação ou não. Porque hoje, você, através da internet, você faz tudo tranquilamente no seu quarto, mandando matéria. Mas em 70 era bem diferente. Para contar bem essa história, o nosso comentarista Márcio Guedes. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Alberto. É um prazer estar aqui. Realmente era muito diferente. Era mais difícil, mais romântico, né? Eu me lembro que em 70 já se falava muito em TV a cores, que começaria no Brasil em 72. Mas houve gente na Embratel naquela época que já viu em cores. Colorido. Mas o mais assim empolgante é que era TV ao vivo, né? Como você próprio já destacou. E para nós, profissionais da comunicação, eu naquela época fiz a cobertura pelo Correio da Manhã, em 1970, era tudo na base do telex. E, às vezes, complicava um pouco. Eu me lembro que já houve uma vez que eu fiz em telex cego. Quer dizer, você escrevia, não sabia o que estava... Você não tinha papel para ver o que você estava escrevendo, né? Às vezes você até repetia uma palavra, uma frase, e pedia que na redação, aqui no Rio de Janeiro, desse a conferida, porque, evidentemente, haveria repetições, o estilo era um pouco pobre, cairia um pouquinho, mas no fim dava tudo certo, né? Tinha aquele catatal, papel para burro, né? E às vezes tinha poucas posições para muitos jornalistas, dependendo da hora. Tinha que, às vezes até tinha gente que contratava alguém para ficar tomando conta do local. Isso era uma coisa meio... Era uma jogada um pouco desleal, mas isso também acontecia, né? Mas realmente as ligações telefônicas ainda eram precárias. Agora, essa Copa de 70 não é por saudosismo, não, mas até agora foi a Copa melhor que eu vi, não só sobre o aspecto técnico, de rendimento das seleções, como também da participação popular. O povo mexicano ficou absolutamente fascinado com a Copa, foi para as ruas, mariachi tocando, festas, tequila. Olha, um acontecimento altamente festivo. E depois que o México foi eliminado pela Itália, nas quartas de final, eles passaram a torcer pela seleção brasileira, que se sentiu em casa. Talvez até parecido com o que vai acontecer aqui, se o Brasil for até o fim. Então, é uma Copa que deixa saudades, pelo nível técnico geral, pela festa que foi, e pela vitória da seleção brasileira. Agora, assim, é uma época em que os jornais aqui não saíam diariamente, antigamente. A partir de 72, 73, o jornal passou a sair diariamente. Então, o jornal saía no domingo, não saía na segunda, que saía segunda, não saía no domingo. Como é que era essa cobertura, mano? Isso é uma coisa incrível, né? Porque eu me lembro, para mim foi até pessoalmente bom, porque como o Correio da Manhã não saía segunda, então você não tinha... Domingo era uma folga para você. Eu que cobri a chave de León, que tinha Alemanha, Peru, Bulgária e Marrocos, peguei um trem em León para até Guadalajara assistir na primeira fase Brasil e Inglaterra. Foi um jogaço, um dos maiores jogos da Copa, aquele que o Banks fez uma defesa espetacular, que o Jairzinho fez o gol da vitória, um jogo dramático. E eu fui lá como torcedor, quer dizer, claro que aquilo para minha bagagem de cobertura de Copa foi legal, mas eu não estava naquela cobertura, só depois que eu entrei na cobertura do Brasil. E era pertinho, era 2 horas de trem, eu fui e voltei, o trem era muito bom, já naquela época, em 70, e foi muito legal. A gente teve essa colher de chá, mas aqui não tinha. Aqui você, a maioria dos jornais não saía segunda-feira, só vespertino, né? É um negócio incrível, né? É uma coisa que hoje em dia seria um absurdo você imaginar isso. A massificação hoje é total, com TV a cabo, jornal todo dia, redes sociais, enfim, é outro mundo. E uma época até que você tinha uma seleção com o maior tempo de preparação. O Brasil pôde se preparar muito bem, você tinha uma seleção com grandes valores e muito bem preparados. Isso foi fundamental no conquista do título. Roberto, olha, comparando com o que foi na véspera de 70 com agora, é uma piada, brincadeira. Agora a seleção se apresentou dia 26, se não me engano, né? Então você tem aí 16 dias antes da estreia na Copa. Naquela época foram 3 meses. Treinou aqui, fez amistosos aqui, foi para Guanajuato, porque havia preparação para altitude. E isso foi fundamental, porque o Brasil jogava sempre
ao meio-dia, havia um desgaste para os europeus, e o Brasil disparadamente era o time mais bem preparado para a altitude. Tanto que, você pode reparar, o Brasil ganhou todos os jogos no segundo tempo. Porque, além de você ter um bom time, se aproveitou de sua condição física superior. Então, era uma cobertura extensiva, exaustiva para os jogadores, e para nós da imprensa também, que ficávamos um tempão junto com a seleção. Agora, tem um detalhe. Naquela época, a gente entrava na seleção, na concentração, a gente almoçava eventualmente com eles, éramos convidados para participar também do dia a dia. Havia um outro tipo de interação entre jornalista e seleção brasileira. Eles se sentiam até honrados com a presença do jornalista e tal, porque não era época de assessor de imprensa, era uma época de muito mais, tinha muito menos jornalistas cobrindo a Copa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tanto que você entrava, você tinha credencial para a Copa, você via todos os jogos onde você quisesse, em todas as sedes. Você não tinha que ter, você tem hoje uma credencial para certas sedes e tem que ter um acesso para cada jogo. Isso tem um sentido que nós temos o quê? 20 mil jornalistas, sei lá. Hoje é muito mais. A Copa. Naquela época não tinha nem 32 seleções, exatamente. Lá eram 16 seleções, né? Porque começava logo nas oitavas, não tinha essa... Embora tivesse 3 jogos de grupo, mas depois era quartas, semi e a final. Eram 6 jogos até o fim. Então era uma coisa muito menor, muito menos abrangente, mas nem por isso menos emocionante. Mas... E a final, teve edição extra do jornal, como é que vocês fizeram o trabalho da final Brasil-Itália? Não, teve, você me pegou agora, hein? Eu nem me lembro se houve edição extra, tem pessoa que não teve não. Mas terça-feira que já deu... material completo. Exatamente, mas a final foi a Cidade do México, estava uma coisa de louco. As ruas pararam depois, as pessoas comemorando a festa do Brasil, e foi uma atuação espetacular, a mais empolgante de todos, 4-1 sobre a seleção italiana, e o Brasil também se beneficiou da questão física, tanto que o segundo gol de Gerson foi na segunda metade do segundo tempo, no final do jogo. E o Brasil acabou ganhando com muita autoridade, foi uma coisa espetacular a vitória brasileira. Bom, valeu, Márcio. Olha, quero lembrar que no próximo sábado vamos falar das Copas de 74, 78, principalmente 82. Uma grande seleção que não conquistou o título. Grande abraço e até o próximo sábado.